Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde, tarde mesmo, 21 de maio de 2024, uma tarde de terça-feira, 32 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, uma tarde ensolarada, probabilidade de chuva 0%, segundo a meteorologia, a umidade relativa do ar nesse momento é 31, mas deve chegar aos 26 ao longo da tarde aí. 33 graus será a máxima, daqui a pouco, segundo a meteorologia, e a mínima foi logo pela manhã, 18 graus. Nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, região sudeste do Brasil, região de Ribeirão Preto, uma região quente, seca, que agora está enfrentando a seca do outono, né? Então nós estamos em pleno outono brasileiro e eu passando aqui nessa tarde para poder dizer para você continue cumprindo os protocolos. Evite fazer exercício entre 10 e 16 horas, evite ficar fazendo exercícios que sejam muito sobrecarregados, né? Porque aí também, além da insolação, você pode pegar uma desidratação. Evite também aqueles locais dentro da sua casa que podem ter aqueles bichinhos do Aedes aegypti, aquele mosquito que se chama Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya e tem transmitido muito, tá? Então, cuide aí para que você não tenha nem dengue, nem zika, nem chikungunya, evitando assim ter algum criador desse mosquito dentro da sua casa. Estamos orando nesses dias pelo pessoal do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos gaúchos passaram por grandes problemas, por grandes tribulações, mas já começam a se levantar. Nós temos notícias de pessoas que já estão voltando para suas casas, a água já baixou a níveis aceitáveis e estão voltando para suas casas e logo, logo, os gaúchos, que são muito guerreiros, muito fortes, amparados pela graça e a misericórdia de Deus, estarão de novo, novamente aí, no topo de tudo aquilo que eles fazem, que fazem com maestria, e eles são muito, muito eficientes em tudo aquilo que faz. Então, os nossos abraços a todos os nossos irmãos gaúchos que aí estão, vocês que estão nos vendo, apesar de termos aqui alguns percalços, estão aí boicotando as nossas redes sociais, né? O nosso YouTube, que não deixam que seja acessado dentro dos ambientes hospitalares, mas está tudo bem, vamos lá, vamos continuar fazendo e assim que a gente conseguir uma outra plataforma, a gente vai mudar, vai migrar para ela com rapidez, com facilidade e Deus vai nos dar graça, tá bom? Passando aqui para poder falar, olha só que maravilha, que nós estamos com algumas situações e eu estou montando aí uma série de sermões a respeito do amor de Deus revelado, que é Jesus. Esse convite de Jesus no primeiro sermão aqui, eis que estou à porta e bato, é o convite dele. Não é que ele só está batendo, ele está gritando, pedindo para que você, está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, está assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, o que está dizendo aqui, o que está falando esse versículo, é justamente isso, é o amor revelado de Deus, que ele está batendo a porta do seu coração todos os dias. Ele está batendo para que você, na realidade, abra e que você convide Jesus para entrar no seu coração, fazer morada no seu coração. Ele deseja ter um relacionamento com cada um de nós. E a partir do momento que nós abrimos os nossos corações, nós temos a liberdade de falar com ele. E esse convite tão amoroso que vinde a mim, que está lá no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse é o convite amoroso de Deus, aquele que você pode aceitar com toda tranquilidade
porque Ele tem cuidado de nós e tem cuidado muito bem. Por isso, o convite ainda continua: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus no capítulo 11, versículo 28. E Deus persiste em nos amar, Ele sempre continua gritando, e é esse o versículo que nós vimos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha que maravilha. Ele está insistindo, porque ele já gritou: vinde, você não vem. Agora ele veio e bate a porta do seu coração, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você, você vai cear comigo, você vai ter um relacionamento. O que Deus está buscando é um relacionamento com cada ser humano. Esse relacionamento, no meio de um banquete espiritual com Deus, você pode ter muitas coisas. Esse relacionamento pode gerar muitas coisas. Existem pessoas que viajam muitos quilômetros, e eu já ouvi pessoas falarem que viajaram muitos quilômetros para ver uma pessoa pregar, para poder ficar na presença daquela pessoa por alguns minutos, por algumas horas, sei lá, por algum tempo, e eles viajaram muito longe para poder estar com essa pessoa. Isso é muito bom. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de estar com pessoas, gosto de me relacionar com pessoas, mas presta atenção que a Bíblia faz um convite assim: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. Olha, você vai falar com Deus, só você e ele vai te ouvir, e ele vai atender, ele vai movimentar o seu braço em seu favor. Você não precisa viajar para canto nenhum, você não precisa esperar o dia do culto para poder falar com Deus. Você pode falar daí onde você está, deitado em uma cama de hospital, sentado numa cadeira de roda, dentro de um asilo, dentro de um hospital, dentro de uma UPA, aonde quer que você esteja, trabalhando, andando de ônibus. Quem sabe você está nesse momento dentro de um veículo, e você pode falar com Deus nesse momento. Quem sabe você falar com Ele, explicar para Ele aquilo que você tanto gostaria de explicar quando estivesse na presença de Deus, quando você estivesse falando com Ele, e Ele vai falar com você. Só que presta atenção, Ele está à porta e está batendo. Você precisa necessariamente ouvir a voz do Senhor. Você precisa necessariamente abrir a porta. Abrir a porta é aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Convidá-lo para entrar na sua casa e cear com Ele, e Ele cear contigo. Esta é a grande alegria de todo cristão. Saber que pode ser viajado um tempo e falar com uma pessoa importante é muito bom. Você ter relacionamento com pessoas, muito bom. Mas a coisa mais importante que tem é você viajar para o seu quarto, fechar a sua porta, falar em secreto com Deus, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te atender naquilo que for necessário. Então, passando aqui nesta tarde para dizer para você que a porta está sendo acionada nesse momento. Deus está batendo na porta do seu coração. Qual vai ser a sua atitude? Você vai abrir a porta? Você vai cear com Ele? Você vai aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida para que você tenha garantia de vida eterna? Pois é esta situação. Ele morreu na cruz por mim e por você. E nesse momento está dizendo para você: você é importante para mim. E é importante que você abra a porta do seu coração. Porque abrindo a porta do coração, Deus virá para você através do Espírito Santo e fará morada dentro de você. E aí sim, a sua vida começa a mudar através de uma profunda comunhão com Deus, de uma profunda realização de Deus na sua vida, de um profundo relacionamento com Deus, e você vai ver que tudo aquilo que você for fazendo, e tudo aquilo que você for fazer, Deus estará no centro da vontade, da sua vontade, e você estará
também no centro da vontade de Deus, alinhados. Porque muitas vezes as pessoas falam, ai, só queria estar no centro da vontade de Deus. Esteja, porque Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle, porque se você estando no centro da vontade dEle, com toda certeza Ele estará no centro da sua vontade. E Ele estará estará mudando o seu coração, tá bom? Então, o pedido hoje, abra a porta do seu coração e aceite a Jesus como o único suficiente Salvador. Permita que Ele entre e faça morada dentro do seu coração. E aí você vai ver, nesses dias de 2024, grandes mudanças na sua vida, grandes mudanças nos seus relacionamentos, nas pessoas que estarão em volta de você, e você vai perceber que é mais fácil viver uma vida ao lado do Senhor do que longe dele. Tá bom? Vamos orar? Não se esqueça de orar pelos nossos irmãos gaúchos. Rio Grande do Sul ainda necessita das nossas orações, apesar de já estarem começando a se reerguer. Eles já estão dando os primeiros passos. E logo, logo você vai ouvir dizer que os gaúchos já estão se reerguendo e já estão engatinhando e já estão dando os primeiros passos. E daqui a pouco eles estarão de pé, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento por todos os nossos irmãos gaúchos, aqueles que estão padecendo algum tipo de dificuldade ainda, aqueles que estão afastados dos seus lares, aqueles que não têm mais uma casa para onde voltar, aqueles que estão nos abrigos, nas escolas, aqueles que estão acolhidos na casa de familiares, aqueles que estão com dificuldades psicológicas, emocionais, sentimentais, aqueles que perderam tudo, aqueles que não perderam a esperança no Senhor, estão aguardando que o Senhor faça alguma coisa pela vida de cada um deles. Nós oramos para que o coração deles se converta e que todos eles possam ouvir do Senhor uma palavra para que possam mudar de vida nesse tempo de 2024 ainda. Oramos também pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos pela Célia, por toda a sua família, oramos por todos aqueles que estão nesse momento em dificuldade. Oramos pela avó Hilda, oramos pela avó Tereza, pela avó Luzinete, oramos também pela Selminha, pelo Geninho, oramos pela Viviane, oramos nesse momento por todos aqueles que estão com alguma dificuldade. O Emerson, a dona Maria José, nós oramos pela dona Neia, oramos pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, pelas crianças. Esses todos são a família da Célia. O Senhor conhece muito bem cada um deles. O Senhor pode fazer um milagre na vida de cada um deles nesse momento. Entra com providência na vida de cada um dos seus filhos e filhas, aonde quer que eles estejam nesse momento, que haja paz, que haja saúde, prosperidade e alegria sobre a vida de cada um deles. Oramos por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, todos eles. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um de vocês. Continuem se esforçando para serem cada dia melhor. E que todos aqueles que estiverem à volta de vocês possam perceber que tem um homem e uma mulher diferente nesse tempo, mesmo que com dificuldades, ainda reconhecem que o Senhor é o Deus que cuida da vida de cada um deles. Nós oramos por todos aqueles que já estão planejando um final de semana prolongado no dia 30, aqueles que vão começar no dia 29, o final de semana prolongado, aqueles que vão passar na casa de parentes, de filhos, de filhas, de sobrinhos, de noras, aonde quer que vocês vão, vocês possam ter uma bênção especial para entregar para cada uma dessas pessoas. Aonde quer que os seus pés pisarem, que você seja bênção. Então, oramos nesse momento por todos vocês. Por aqueles que estão alcoolizados, aqueles que estão com problema alcoólico, aqueles que estão com problemas de drogas, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão andarilhos, que estão padecendo alguma dificuldade, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão em situação complicada, que o Senhor abençoe. Dê minutos de lucidez para cada um deles, para que a bênção do Senhor possa entrar na vida de cada um deles. Que a paz do Senhor possa repousar sobre a vida de cada uma dessas pessoas. É a minha oração, é a nossa oração.
com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Que essa terça-feira, esse final de terça-feira, seja uma bênção na sua vida e que você possa transbordar alegria para todos os lados, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho nós estaremos de volta e nós vamos fazer a oração da noite juntamente com vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Boa noite ou boa tarde para você. Uma grande tarde de terça-feira.